tarde. Começando as nossas tradicionais lives de quinta-feira. Hoje com um assunto muito legal. Nós vamos falar sobre prestação de serviço. Até hoje nós falamos sobre lojas, comércios, produtos, mas hoje nós vamos falar sobre prestação de serviço. Eu acho que é um assunto muito legal. E vamos bater um papo super bacana. Quero apresentar quem foi meu convidado hoje, que na verdade é o meu parceiro de trabalho aqui no escritório, já tem bastante tempo, Aloysio. Seja muito bem-vindo. Obrigada por dividir com essa galera super bacana um pouquinho do seu conhecimento. Boa tarde, pessoal. O Aloysio trabalha há 18 anos, Aloysio? 18 anos. 18 anos que o Aloysio se formou. Desde que ele se formou, assim como eu também, a gente passa por vários processos de evolução, né, Aloysio? Não é uma... A gente sabe que nenhuma profissão é assim, a gente não sai da faculdade sabendo, a gente leva um grande tempo para aprender, para crescer, para evoluir. E o Aloysio, com uma bagagem de 18 anos, eu sou uma testemunha de que ele sabe o que ele faz. O Aloysio faz os meus projetos estruturais, além de outras atribuições que ele faz, e vai contar para vocês, mas o Aloysio segue à risca. O Aloysio é um engenheiro que gosta do que faz, ele gosta de projeto estrutural. Eu não tô falando isso porque ele tá aqui do meu lado, porque ele trabalha comigo há muito tempo e ele segue à risca. Giovana, você fez um pilar um pouquinho pro lado, tem que fazer pro lado, é um detalhe. O que essas arquitetas ficam inventando? Mas o Aloysio sempre faz tudo com muito critério. Pessoal, se tiver alguma pergunta aí, por favor, já pode ir mandando. Eu já tenho várias perguntas que me passaram. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos às nossas perguntas. A primeira pergunta, Aloysio, que me fizeram, não exatamente nessa ordem, mas que eu acho muito legal a gente falar, é que a pessoa diz assim: eu quero construir. Procuro um arquiteto ou procuro um engenheiro? Sim, eu acho que tem que procurar os dois, né? Que é um trabalho em conjunto, né? Não é um trabalho nem de um nem de outro, né? Cada um com suas atribuições, né? No caso do arquiteto, sempre tem um projeto arquitetônico mais elaborado. O arquiteto estudou a fundo, né? Como que se faz um projeto arquitetônico. Já o engenheiro civil sempre lá para fazer o cálculo estrutural, a execução de obras, projeto também pode ser até projeto elétrico, projeto hidráulico, dependendo do tipo de obra, né? Eu acho muito legal, assim, desde que eu me formei, eu procuro trabalhar sempre com algum engenheiro. Isso eu acho que é uma dica super legal para vocês que estão se formando. Sempre tem uma galera super legal da arquitetura, da engenharia aí. Agora, gente, faça boas parcerias. Sempre. Eu tô falando isso toda a live, parece até repetitivo, mas a gente não se completa, ninguém faz nada sozinho, eu vivo falando isso. Essa questão de arquiteto, engenheiro, né, Aloysio, é tão polêmica, a gente ainda falou, poxa, será que a gente põe essa pergunta, será que a gente não põe? Mas a gente tem que conversar. Então, assim, gente, o engenheiro faz projeto? Claro que faz, a gente tá cansado de ver aí na cidade várias obras com placas de engenheiro falando que faz projeto arquitetônico. Então, sim, o engenheiro faz também. Mas eu acho que existe um limite de atribuição, né, Aloysio? Claro. E eu sempre aprendi na faculdade que tudo que a gente especializa, a gente faz melhor. O Aloysio, por exemplo, ele tem os projetos dele, depois ele vai contar um pouquinho para vocês, mas a especialização dele é projeto estrutural. No entanto, que eu e outros arquitetos, outros profissionais procuram ele para fazer o projeto estrutural, porque o que ele se formou é o que ele gosta de fazer. Então, para nós, assim, nós consideramos que parcerias são bem-vindas, né, Aloysio? A gente se complementa. Então, vocês já estão cansados de ver nas minhas obras, eu falo mesmo do engenheiro, eu falo do projeto elétrico, hidráulico, tudo que tem que fazer, porque a gente cresce, quando a gente cresce junto, quando a gente especializa, a gente se torna melhor. Então, se tiver alguma dúvida quanto a isso... Até para poder distribuir também as atribuições, né, dentro da obra, né, João? Para não ficar só para um profissional tomar conta, Exatamente. né? Quando a gente fala até de obras maiores, a gente sabe a dificuldade que né, Aloysio? Poxa vida, nós, tanto eu quanto a Aloysio, nós estamos recentemente entregando uma obra aí de 700 metros quadrados. São 3 pavimentos essa obra. Eu também vivo mostrando aqui as obras, tá no meu destaque no Instagram.
Então, assim, é muito trabalho, jamais um profissional sozinho conseguiria fazer uma obra dessa proporção. Então, vamos fazer parcerias que a gente desenvolve o trabalho melhor. Aloysio, uma outra pergunta que eu achei bacana também da gente comentar, precisa de projeto estrutural para uma casa térrea? Sim, claro, Giovana. Não só a questão de ser térrea, qualquer tipo de obra, térrea, 2 pavimentos, é necessário e é obrigatório se fazer um projeto estrutural. Né? Perante ao CREA, que é o Conselho de Engenharia, é obrigatório fazer um projeto estrutural. Pode ser 10 metros, 5 metros, reformas, né? Isso mudou de uns anos para cá, reforma também é obrigatório, né? Anotar a responsabilidade técnica e, dependendo do caso, projeto estrutural. Então, às vezes o pessoal, mas é uma casa de 60 metros, 30 metros. Dúvida isso, né? Qualquer tamanho, Giovana, qualquer tamanho é necessário fazer, e é né? obrigatório. Né? Então, perante a pessoa, o cliente pode ser multado. Isso, porque tem fiscalização. Sim, o CREA, que é esse órgão estadual, ele fiscaliza mesmo. Ô Luísa, vamos aproveitar esse gancho e vamos falar para o pessoal rapidamente o que engloba esse projeto estrutural que é obrigatório nas construções. Sim, o projeto estrutural ele engloba projeto de fundações, né? Tem que se fazer um estudo do solo através de uma... O pessoal às vezes também pula um pouco essa etapa, que é importante, né? É um estudo do terreno, uma sondagem do terreno. Então, tem empresas especializadas que fazem essa sondagem do terreno para reconhecer. Daí vai começar o projeto de fundações. Porque eu acho que o estudo do solo, ele até te permite saber qual a estrutura mais adequada, né? Sim, justamente. Tem estruturas que a gente pode usar sapatas, estruturas são de estacas, né? Ver se o terreno ele tem água, se passa uma parte que ele tem água ou não, aí vai ser uma fundação especial, né? Aqui na nossa cidade tem algumas regiões que tem problema de água. Maior de água, então, né? O cliente tem que tomar esse cuidado e procurar um profissional, um engenheiro para para poder fazer esse projeto estrutural e não correr o risco de ele ter problemas futuros na obra dele, né? E além da fundação, a gente tem toda a parte de colunas, vigas, né? Sim. Então, dali das fundações, tem que se fazer os pilares, né, que popularmente é conhecido como colunas, tem que se fazer as vigas, laje, se vai ser laje de piso, se vai ser laje de forro, a carga, né, a função desse prédio, se vai ser um prédio residencial, se vai ser um prédio comercial, né, se vai ser uma escola. Então, ontem a gente estava num treinamento lá da faculdade, do pessoal da Vila Gres, que estavam me falando que inclusive o piso que vai ser colocado no chão tem que ser calculado. Sim. Que hoje em dia eles estão fazendo um piso slim, quem tiver lá ontem, quem estava aqui lá ontem, fala para mim se estou falando alguma bobagem, mas que hoje em dia eles estão priorizando por fazer pisos mais leves, que também, além de todas as outras características, também vai otimizar o peso dessa obra e diminuir o custo, né? Sim. Tem assim, bastante técnicas e inovações que podem ser trazidas para a obra para ficar uma obra mais leve, né? Uma laje, hoje está usando muito laje do tipo isopor, né? Isso. Que ela fica uma carga mais leve, né? Não tem um enchimento como era feito antigamente, né? O pessoal enchia com terra, hoje não tem muito isso, né? E usa também muito o forro de gesso, nesse caso, para diminuir a carga, né? O peso da laje. As coisas vão modernizando muito, né? Ainda bem. A Carla tá falando uma coisa que ela tem toda razão. É muito complexo e de muita responsabilidade, por isso a importância de um profissional. Porque, além de tudo, gente, se você contrata um engenheiro para fazer o cálculo estrutural da sua obra
e ele mesmo é capaz de te dar a responsabilidade técnica no acompanhamento de obra, que é a próxima pergunta, você está respaldado. Se você, porventura, tiver algum problema na sua obra, o seu engenheiro vai te dar um respaldo, porque ele sabe tudo que foi feito, foi tudo calculado, tudo planejado, até para que não dê problema. Mas se eventualmente vier dar algum problema, você tem um responsável técnico. Por isso que chama responsabilidade técnica. Cada vez mais a gente tem que procurar entender o tamanho da responsabilidade técnica sobre uma obra. A obra ela é muito complicada. Falando ainda de ontem, o pessoal da Sasazaki ainda disse assim, que até a esquadria que você especifica e indica para uma obra, que é responsabilidade sua, se ela der um problema, a responsabilidade é do engenheiro, do arquiteto. Então, gente, a gente tem que estar respaldado de pessoas que nos compartilham a responsabilidade. Eu acho super importante, Carla. Obrigada pelo seu comentário, né? E o Miguel ainda está falando que com todos os projetos complementares, isso é o máximo, a parte orçamentária fica muito mais completa. E, gente, não existe falar que projeto estrutural encarece a obra, não é mesmo, Aloysio? Sim, não é isso. O pessoal é quase que um mito, né? Isso. Achando que vai encarecer, mas pelo contrário, ele pode otimizar custos, né? Custos e... Sabe aquela história, sim, assim, de na dúvida a gente... põe mais um ferro. Sim, na dúvida a gente exagera um pouquinho. Isso não existe em obra, gente. Tem que estar calculado, né, Aloysio? Sim, não, justamente. Então, tem que tomar esse cuidado, porque às vezes acha que está economizando agora, mas vai ter um prejuízo, né, ali na frente. lá na frente. Completando isso que a gente está falando, teve uma pessoa que nos perguntou que ela vai começar a construir. Precisa de um engenheiro para acompanhar a obra? Sim, claro. Também frisando que a gente comentou antes, o CREA, né, que é o Conselho de Engenharia, ele obriga a ter um responsável técnico da obra. A obra não pode ficar sem um responsável, né? E no caso de execução, mesma coisa. É importante ter, até por ter o acompanhamento, tem a fase de projeto. Então, quem vai acompanhar esse projeto, né? Não pode ser uma pessoa leiga, simplesmente uma pessoa ou cliente ou mestre de obra. Tem que ter, no caso, o engenheiro, que vai ser o responsável técnico pela obra. Pela obra, né? E é isso que eu tô falando. Se você tem um responsável técnico, você está respaldado, você tem a quem recorrer, você tem alguém ali para olhar, porque muitas vezes você entrega um projeto estrutural. Às vezes o pedreiro nem sabe como é a leitura de um projeto, sim, né, Aloysio? justamente. Muitas vezes acontece isso. E aí você explica a leitura do projeto para o seu pedreiro, mas o que significa que durante a obra ele não vai ter dúvida? Muitas vezes ele às vezes inverte uma viga, uma coisa muito simples de acontecer. Imagina o problema que isso pode te dar. A viga foi calculada num determinado sentido. Se ele inverter essa situação, isso é um problema pré-existente, né, Aloysio? Sim, não pode. Então, frisando, é importante ter um responsável técnico da obra, tanto para o projeto como para a execução. Isso. E é obrigatório. Isso não é uma coisa do profissional, o profissional quer, não. É obrigatório. Se a fiscalização, né, no caso do CREA, passar e o cliente vai ser obrigado a procurar o profissional que fez o projeto ou outro profissional, e dependendo da situação, às vezes fica até mais complicado. Exatamente. Porque você não vai se responsabilizar por uma coisa que você não viu fazer. Sim. Nem eu, nem acredito que nenhum engenheiro vai se responsabilizar por isso, nenhum arquiteto vai querer se responsabilizar por uma coisa que você não viu fazendo. Você se responsabiliza quando você orienta e quando você tem certeza do que está sendo feito, né? Bom, Aloysio, uma outra pergunta super bacana também. Já tenho uma casa pronta, térrea. Quero fazer mais um pavimento. Quer dizer, ela tem uma casa térrea, quer fazer um outro pavimento em cima dessa casa térrea. É possível? Se for possível, quais são as dificuldades? Sim, isso é uma pergunta, acontece demais. O pessoal pergunta como que faria. Vai dependendo muito da situação. É possível? Então tem que ter o projeto estrutural em mãos, né? Para fazer uma análise. Para fazer uma análise
de como que é essa estrutura, para ver se é possível fazer, no caso o teste, fazer outro pavimento ou não. Se caso não tiver, daí teria que fazer um reforço estrutural. Certo. Tem que fazer a investigação, como que foi, que tipo de solo que é, qual que é a carga que tem. Daí teria que só fazer um reforço estrutural. É possível? Tudo é possível. Tem que ver se a laje é de piso, se a laje é de forro. Certo. Vai depender de N situações, mas que é possível, é possível. Tirando cada casa é um caso, sim. né, que a gente teria que procurar, mas é possível. Então a resposta é que é possível, mas vai depender do que sua casa tiver feita, até do material que vai ser tirado no local, né? Tirar todas as informações e ter uma investigação correta, né? Para poder fazer, caso se tiver necessidade de um reforço estrutural. Certo. Aloysio, uma outra pergunta também que me fizeram. O piso externo da minha casa afundou uns 2 centímetros. O que eu devo fazer? O que pode ter ocasionado isso? Sim, Giovana, na maioria das vezes, quando ocorre um fato desse, é problema de compactação. Geralmente a parte externa é compactação, então tem que se retirar esse piso, compactar esse solo de forma correta, né, que provavelmente na época não foi feita essa compactação ou que está tendo algum problema de água, né, que fez esse solo ceder, esse recalque, né? Entendi. E se for interno, Aloysio, não é uma pergunta que nos fizeram, mas se de repente tiver acontecido isso do lado interno, é a mesma técnica? Vai depender, pode ser também problema de compactação, como também pode ser problema estrutural. Certo. Aí nesses casos teria que se fazer uma investigação para ver se tem que fazer algum reforço estrutural também, mas a maioria das vezes, às vezes é uma compactação do solo, né? Uma simples compactação do solo, retira o piso e faz novamente. Certo. Se for um problema mais sério, daí tem que fazer um estudo para ver se não teve problema com a fundação, por exemplo, né? Certo. Não, eu estava comentando com a Luísa, até quando nós fizemos essa pergunta, que eu recentemente fui na casa de até então não era minha cliente, mas eu fui na casa dessa pessoa que me contratou para fazer uma reforma e eu observei que o piso externo dela cedeu. Então na área da varanda ela estava perfeita e da varanda para fora o piso cedeu, mas ela tinha um piso e tinha uma área de jardim muito grande. E aí eu estava perguntando para a Luísa essa questão, se realmente foi algum problema de ordem estrutural antiga, essa questão da parte que cedeu, ou se às vezes o sol não, obviamente, mas a chuva, esse ano choveu um absurdo e diz que cada vez mais a gente tem que estar preparado para as chuvas, mas se por ser externo, se a chuva, por ter um jardim muito grande, pode ter ocasionado isso. E aí você estava me falando, né, Aloysio, que por ser externo pode acontecer. Por ser externo é mais propício a acontecer isso, né? Do que a parte interna. A parte interna, se algum local, né? Se for questão só de piso, né? Certo. Algum local a água está entrando ou na época não foi feita uma compactação adequada, que pode ter cedido um pouco o piso, né? E do lado de fora, com muito jardim, muita chuva, realmente pode acontecer. E aí até ela perguntou, assim, não perguntou, mas eu acho importante a gente falar, na verdade, o que a gente pode fazer para resolver esse problema. Detectamos o problema e qual seria a solução, né? Que você estava me dando algumas dicas. Sim, depois que acontece, né? Antes, porque o pessoal às vezes não toma o cuidado durante a obra. Como é uma parte externa, às vezes o pessoal não faz mesmo uma compactação, né? Às vezes é um aterro, a pessoa joga a terra lá e não tem esse cuidado de compactar. Muitas vezes joga até entulho, né? Que não entulho, pode, né? gente. Né? Pode jeito nenhum, pelo amor de Deus. Então, sugiro depois, às vezes, fazer uma retirada desse piso e compactar novamente para poder ficar de forma correta. De novo. Né? Claro que, como a Luísa falou aqui várias vezes, cada caso é um caso, vai depender muito.
E muitas vezes usa-se a malha também, né, Luiz? O que você estava me falando, às vezes a malha dá uma boa travadinha também nessa questão da compactação. Ô, Luiz, uma última pergunta que eu tenho aqui, que eu também adorei, achei super legal, é se você faz projeto para financiamento Minha Casa Minha Vida. Sim. E eu sei que obviamente você faz, então conta para nós um pouquinho como que funciona isso. Sim, Giovana, é fácil e tenho feito já há um bom tempo, né? Esse tipo de trabalhos desde a época que eu trabalhei na prefeitura, né? Eu já fiz esses projetos e agora de 5 anos para cá também sou credenciado da Caixa Econômica Federal. Então eu tenho uma vasta experiência nesse tipo de projeto, né? Desde o acompanhamento, acompanhamento da obra, o saber orientar o cronograma para não ter problema, né? Um dos problemas da obra de obra de financiamento seria o cronograma que o pessoal às vezes não acompanha de forma correta, né? A liberação do dinheiro. Então a gente tem uma vasta experiência, né, tanto desse projeto, como que ele deve ser feita, toda a documentação, aprovação, né, de que forma, sem poder ter erros para voltar, né, acontece isso muito de errar, né, porque além de eu fazer esse tipo de projeto, eu analiso também os projetos que vêm de outros profissionais. Sim, exatamente. Então a gente sabe qual exatamente o que o pessoal às vezes deixa de fazer e esses projetos voltam e isso gera um custo para o cliente. Tempo, custo, né? Às vezes o pedreiro está preparado para começar, né? Sim. Tem toda essa questão. Então é importante, né, no caso, procurar uma pessoa que tenha experiência, que eu já tenho uma boa experiência nisso, para poder fazer de forma correta. E eu falei, vou frisar, não voltar, né, as etapas, ter o acompanhamento correto, né, dessas etapas, para ter a liberação do cliente, o cliente não ter dor de cabeça lá na frente. Certo, não, é muito legal. E assim, nada como, de novo, a experiência, eu fico até falando muito disso, mas eu muitas vezes, quando eu tenho que fazer alguma coisa e eu sei que tem que seguir os critérios da Caixa, a primeira pessoa que eu pergunto é o Luiz, porque ele faz, ele entende, ele fiscaliza a obra de outros profissionais, que não pode ser na área de gospé, porque eles pedem que seja fora, né, Luiz? Sim. Então, a Luísa tem uma boa experiência em relação a isso, tem muito projeto executado nesse sentido, né, Luísa, que tem tido sucesso. A Luísa, teve uma pergunta aqui do Maurício, que ele está dizendo o seguinte: eu tenho uma estrutura baldrame já executada há mais ou menos uns 12 anos. Todas as vigas de seção 15 por 30 e todos os pilares com seção 30 por 30 morrem na viga baldrame e tem as esperas já. Ele precisa fazer reforço para fazer um sobrado? E ele ainda diz que ele já tem 3 pilares que foram feitos na época. Precisa demolir os pilares? Maurício, né? Maurício, isso. Maurício, é o seguinte... frisar o que eu voltei a comentar. Tem que ter o projeto estrutural em mãos para poder ver tanto projeto estrutural como projeto arquitetônico. Para ver se naquele local não vai ter uma parede em cima ou se dependendo de alguma viga que vai ter que ser feita, se esse pilar pode realmente ser retirado ou não, se pode ser dado continuidade, se tem que fazer um reforço. Mas tudo é possível. Dentro da engenharia não existe nada impossível, né? Tudo é possível desde que seja feito um estudo de forma correta. Né? É a história da gente analisar cada caso mesmo, né? Pelo que eu entendi que ele está falando, já existe um pré-preparo, mas é difícil, eu imagino uma situação difícil de opinar sem ver, sem ter documentos. Então, Maurício, vem falar aqui com a Luísa, troca uma ideia com ele vai te receber com certeza e estudar detalhadamente o seu caso, porque se tem uma coisa que o Luiz é detalhista, né? A gente sabe que ele executa tudo com muita perfeição. Tem mais alguma pergunta que vocês querem fazer? Mais alguma orientação que vocês esperam que o Aloysio possa fazer? Gostaram dessa live? Gostaram do conteúdo? Conta um pouquinho pra gente, porque como eu digo, a gente sempre faz isso com vocês. O Aloysio é meu parceirão, trabalha comigo, ele desenvolve projetos de outros arquitetos também, não somente os meus. E foram as perguntas que me mandaram, eu achei perguntas ótimas de temas que a gente pôde debater um pouquinho,
Mas de qualquer forma, fica o convite para vir, qualquer dúvida, conversar com a Aloysio. Mas é isso, Aloysio, muitíssimo obrigada por compartilhar esse momento com a gente. Eu quero te parabenizar pela sua atuação como engenheira aqui em Guaxupé, porque eu sei da sua luta, assim como eu. A gente está todo dia querendo fazer o melhor para os nossos clientes, a gente sabe que obra não é fácil, é um desafio todo dia, então eu gostaria de te parabenizar. E conta pro pessoal onde você está, quem ainda não conhece meu escritório, como que você trabalha, como que o pessoal pode chegar até você. Sério, agradecer também você, essa oportunidade de a gente estar junto aqui, né, conversando, passando pro pessoal um pouquinho do nosso trabalho, né, e a gente está aqui junto na Avenida Congebeiro do Vale, né, próximo 799, Sala 4. Sala 4. Um local bem, bem visto aqui na cidade, bem localizado, né? Espero que o pessoal venha procurar a gente aqui para fazer um ótimo trabalho. Ah, que joia! E sabe a Vitória, né, que quase também não faz parte da nossa equipe, ela tá dizendo que o Aloysio faz pilotagem, gente! Sim, meu Deus do céu, Aloysio, a gente tá muito completo! Sim, gente, eu tô muito feliz com o que a gente conquistou nesse tempo todo, pelo amor de Deus. Então, o Aloysio também faz pilotagens aqui, vem pessoal, né, que é aluno da faculdade, de arquitetura, engenharia, venha procurar a gente aqui também para fazer seus trabalhos, né, tanto profissional, né, no caso engenheiro, arquiteto, como os alunos trabalhos escolares aí, né. Para o pessoal do YouTube, um beijo, muito obrigada para quem ficou com nós nesse vídeo até o final e até a próxima quinta. Obrigada. Nada, tchau, tchau, pessoal.